Olá pessoal, a partir dessa nossa aula nós inauguramos um novo projeto aqui no LAC Concursos, que é termos lá semanalmente, no mínimo, 30 minutos de aula grátis para você, comentando tudo aquilo que foi matéria no Brasil e no mundo, nas mais diversas faces, da nossa disciplina, que inclui lá política, geopolítica, economia, meio ambiente, tecnologia, relações internacionais e por aí vai. Nessa nossa primeira aula, nós vamos comentar para você a respeito dos 15 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, completados agora, no último mês de setembro desse nosso ano de 2016. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, eu tenho que lembrar para você que uma das coisas que é mais cobrada em provas de atualidade e também em redação é que você tenha uma atenção toda especial a respeito das causas, o desenvolvimento e as possíveis consequências do tópico de atualidade. O que o avaliador quer saber é se você tem a compreensão plena a respeito do tema e não simplesmente uma decoreba sobre aquilo que aconteceu. Seguindo então essa diretriz, nós vamos primeiro entender o surgimento da rede terrorista Al-Qaeda. Vamos analisar o desenvolvimento do ataque de 11 de setembro de 2001, a reação norte-americana, até chegarmos aos 15 anos dos atentados em setembro desse ano de 2016. Ok? Então vamos lá, vamos nos recordar. Primeiro, lá na década de 1970, a União Soviética resolve invadir o Afeganistão. O Afeganistão é um país de maioria islâmica. O resultado é que um jovem saudita chamado Osama Bin Laden, de uma família multimilionária, resolve então se enganjar numa luta dos islâmicos contra a ocupação do Afeganistão. Ele se desloca então para o Afeganistão e lá vai se juntar aos guerreiros que nós chamamos de mujahedins, que significa literalmente guerreiros do Islã. Lá, Osama Bin Laden vai liderar tropas contra a ocupação soviética e vai montar uma organização que ficará conhecida como Al-Qaeda, significando literalmente a base ou o pedestal. Essa luta contra a União Soviética gozava do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam transformar o Afeganistão no Vietnã da União Soviética. Você se recorda que a Guerra do Vietnã, você teve os Estados Unidos apoiando os pró-capitalistas, que eram os vietnamitas, enquanto que a União Soviética apoiava os vietcongues, que eram pró-comunistas. Essa guerra foi uma guerra extremamente desgastante, na qual os Estados Unidos perdeu. E o resultado é que o Vietnã se transformou inteiramente num país comunista. Na década de 70, os Estados Unidos queriam dar o troco pelo apoio soviético aos vietcongues na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, então, segundo aquilo que se coloca, financiaram, armaram e apoiaram o grupo dos mujahedins. De maneira indireta, então, o próprio Osama Bin Laden. Em 1988, Osama Bin Laden volta para a Arábia Saudita. E a partir dali, ele tem a compreensão de que o grande inimigo a ser enfrentado não é mais a União Soviética, e sim os Estados Unidos, que na visão dele manipulava os povos árabes islâmicos, sobretudo do Oriente Médio, para obter petróleo barato, criando muitas vezes conflitos fratricidas entre os islâmicos. O resultado é que a Guerra do Afeganistão ela acaba em 1989, com a retirada da tropa soviética vencida pelos mujahedins, e naquele caldo cultural dos mujahedins vai surgir dentro do Afeganistão o grupo Talibã. A palavra Talibã significa literalmente estudantes do Islã, ou seja, aqueles que vão ter uma visão, num certo sentido, mais radical, descontextualizada e poderíamos até dizer
totalitária da sua leitura do Alcorão, do livro sagrado dos islâmicos. O Talibã assume o poder no país anos depois e passa a implementar a Sharia, uma lei islâmica radical que, de certa forma, vai lançar o Afeganistão num período de trevas, onde as mulheres são impedidas de estudar, é abolido lá a televisão, a música, o teatro e o cinema que não sejam voltados para a religião, a aplicação de penas capitais por todo o país, é imposta às mulheres a utilização da burca, aquela vestimenta, né, que veste da cabeça até os pés, e por aí vai. O grupo Talibã, então, vinha sendo observado de perto pelos Estados Unidos, já que poderia ser um celeiro de radicais islâmicos num possível ataque contra a América. Osama Bin Laden, num primeiro momento, vai se basear a sua rede terrorista na África. Por uma pressão dos Estados Unidos, Osama Bin Laden é expulso da África e vai então se refugiar no Afeganistão, cujo grupo Talibã lhe dava então guarida, recrutava terroristas para sua organização e lhes dava treinamento. Osama Bin Laden, então, coloca em prática um plano de atentados contra os Estados Unidos. Esse plano começa a funcionar entre 1997 e 98, com 2 atentados contra as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, na África, provocando lá a morte de dezenas de pessoas. Nós sabemos que no ano de 2000, os Estados Unidos tinham uma embarcação de guerra, o USS Cole, que estava estacionada no Iêmen, e lá um barco-bomba atinge a embarcação de guerra americana, provocando a morte, de alguns marinheiros dos Estados Unidos e colocando Osama Bin Laden no centro, da busca da inteligência americana para minar, um possível atentado em solo americano. No entanto, Osama Bin Laden consegue recrutar e treinar um grupo de terroristas que se muda para os Estados Unidos, treina a aviação em solo americano, passa despercebido das autoridades de segurança dos Estados Unidos e no dia 11 de setembro de 2001 sequestram 4 aviões. De maneira coordenada, 2 aviões foram jogados sobre o World Trade Center, também chamado de Torres Gêmeas, que simbolizava o poder econômico dos Estados Unidos. Um terceiro avião foi jogado sobre o Pentágono, que representa o poder militar daquele país, e um 4º avião se dirigia para a Casa Branca, caiu na Pensilvânia por uma reação da equipe de bordo, mas se dirigia à sede do poder político americano, que é onde é a casa do presidente dos Estados Unidos. Naquele momento histórico, se percebia então que este era o maior atentado terrorista em solo americano sofrido pelos Estados Unidos. O presidente à época era o presidente George Walker Bush. Bush, então, vai implementar aquilo que ficou conhecido como doutrina Bush. Essa doutrina Bush baseada numa tríade. Primeiro, a ideia da dicotomia. Ou o mundo estava ao lado da América a partir de então, ou estava contra os americanos. Óbvio que essa dicotomia ela é altamente falaciosa por si só. Porque é óbvio, eu posso não concordar com os atentados de 11 de setembro, mas posso também não concordar com a reação americana a esses atentados. Segundo, a ideia do ataque preventivo. Bush vai afirmar que qualquer país, pessoa ou organização que ameaçasse a segurança americana sofreria um ataque preventivo. Naquela mesma noite, de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ordenam um bombardeio à capital do Afeganistão, Cabul. Isso porque o grupo Talibã, sabidamente, dava guarida a Osama Bin Laden, a rede Al-Qaeda, recrutava e treinava terroristas para a organização.
Os Estados Unidos dão um ultimato a que o grupo Talibã entregue Osama Bin Laden e todos os membros da rede Al-Qaeda. Como o grupo Talibã se recusa, os Estados Unidos invadem o Afeganistão a partir de 2002, numa guerra que até hoje não terminou. Hoje, nós ainda temos tropas americanas e tropas da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de defesa mútua capitalista ocidental, liderada pelos Estados Unidos, que mantém tropas no Afeganistão. O objetivo, num primeiro momento, foi capturar Osama Bin Laden, capturar os membros da Al-Qaeda e retirar o grupo Talibã do poder. Nós sabemos que, embora inúmeros membros da rede terrorista Al-Qaeda tenham sido capturados no Afeganistão, Osama Bin Laden não o foi. E, por um outro lado, a gente sabe que, embora o Talibã... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.